Quando tu chegava a morar lá, cara? Tipo, cheguei lá, quero alugar uma casa. Beleza, tu tinha perguntado como é que ia chegar, né, cara? Primeiro, tu sai do avião, é meio como. Sabe quando os bichos estão no brete e só tem um caminho pra seguir? Sim. Cara, é assim, tu não tem como errar porque não tem outra opção de caminho pra tu sair, entende? Vai caminhar e tu vai chegar ali tipo, não é alfândega o termo. Imigração? Imigração. Immigration. Chegar na imigração. Aí, bom, como tu não foi aqueles mais loucos que pega tuas malas e desce correndo, tu chega na fila mais pro meio e pro fim, né? Então já é uma fila gigante. E aí tu fica naquela fila, né, cara? E a fila vai andando. Aí tem um carinha lá que vai pegar teu passaporte e vai olhar. Cara, eu vi pessoas, eles deixando sentadinho no cantinho, assim. O gurizão que tá na minha frente ali, o gurizão, eu vou aqui pra ir no London Eye, não sei o que, o cara brasileiro falando. Aquele cara foi com aquele papinho da imigração e os caras deixaram ele no cantinho do castigo ali, acho que pra verificar a história dele. Porque tem muita gente que vai com esse papinho de turista, fica, né, cara? Sim. Que legal. Então eles têm muito cuidado com isso. Com a minha vez ali, o cara perguntou o que eu ia fazer, eu conversei com ele, eu fazia pesquisa, 6 meses lá na Universidade de York e tal. Como eu já tava com os vistos ali colados, tudo certinho, não tinha nem o que me questionar, né? Ele só carimbou a entrada ali, que eu cheguei no país e liberou, né, cara? Depois tu vai, pega as tuas malas, o aeroporto de... É o maior de todos, eu não sei qual. Quem morou lá foi tu, não eu, né? Então... É rico, né? Aquele ali é um dos maiores do mundo, né, cara? Então eu cheguei lá, bom, aí de lá o planejamento foi o seguinte: eu peguei um hotel 5 dias em Londres. Como eu não vou ter oportunidade de turistar muito, assim, porque, bom, vai para fazer uma pesquisa, mas tu quer conhecer o lugar, né? Então, sim. Já vou chegar em Londres. Bom, então já vou aproveitar que eu tô aqui e vou ver um pouquinho, né? De Londres. Antes de ir para York, fiquei uns dias em Londres. Fiquei 5 dias em Londres. Eu cheguei lá, eu peguei um hotel legal, até o hotel. Não tem muito o que reclamar, assim. Era frio lá naquela pelo época? Preço, assim, compensou. Tava mais ou menos frio, cara. Tava no outono, assim, começando. Mas já dava pra sentir que é um frio diferente, assim, sabe? Úmido. E é um frio diferente, cara. Assim, cara, a sensação térmica de uma mesma temperatura tu sente diferente aqui e lá, sabe? Não sei. Sabe aquelas coisas que a impressão não é subjetiva, a interpretação disso aí, mas é isso aí. Aí ficamos no hotel, aí a gente aproveitou para ver os principais lugares que tem ali, né? A Palácio de Buckingham, fomos no Museu de Cera, e recomendo. Foi uma das poucas visitas pagas que eu fiz, assim. Eu olhei assim na internet, vi que tinha um pacote para a família, valia muito a pena comprar. E aí a gente foi no Museu de Cera, muito legal, cara, muito legal mesmo. E vimos lá, fui na Baker Street, ver ali tem coisas do Sherlock Holmes. E tem outros lugares ali, aqueles entornos do Palácio de Buckingham ali, o Parlamento, o Big Ben, que inclusive na época estava em reforma, então eu não tive aquela foto clássica com o Big Ben, né? Ele estava cheio de andaimes na volta. Mas foi muito legal, assim. Tu vê que é uma cidade extremamente lotada, cara. É uma cidade turística, muitas pessoas, né? No lugar, assim, mas foi muito legal, assim. E aí tu vai quebrando o gelo, né? Tu chega no lugar, aí tu começa a quebrar o gelo. E aí depois aí veio a função do trem, né, cara? E aí eu fui pra King's Cross pra ir pra York. Foi de 5 dias, né? King's Cross, aquela famosa lá, tem muito Harry Potter pra tudo que é lado lá na estação de King's Cross. Pra tirar foto, aquela empurrando o carrinho tem que pagar, eu não tirei. Além do fato de que tinha uma fila absurda, uma baita de uma fila pra conseguir tirar aquela foto, então eu acabei que não tirei foto com o carrinho na plataforma 9 3/4 lá, mas beleza, o que eu descobri assim no negócio dos trens? Tem um telão com os lugares. Primeiro, teu destino final, teu destino normalmente não aparece na tela. Então a tua cidade é uma cidade do meio do caminho, eventualmente a tua cidade não vai estar no telão. É tipo assim, eu vou pra Jaguarão, aí tipo, não quero ir pra Jaguarão, quero ir pra, sei lá, Arroio Grande, vai fazer Jaguarão. Isso não. Olha que eu tô comparando. Tu tem que pegar o Jaguarão.
pegar o Jaguarão, vai parar em Arroio Grande, mas tu não vai pegar... Porque assim, ó, o destino final, mas aparece o itinerário menor, assim, entende? Aí tu tem que ter o cuidado de olhar o número do trem. Sim. E tá, e aí pelo menos na ida eu dei sorte que o destino final do trem era York. Eu deixei comprar as passagens já do Brasil. E aí eu já tinha o número. Aí eu só fui numa maquininha lá e emiti o ticket. E tá, e aí foi. Só que assim, cara, atrasou. É um negócio assim, tu tem 5 minutos pra embarcar. O trem encosta, as pessoas sobem. E aí tu e o trem já sai, cara. Então eu com filho, com mala, com um monte de coisa. Cara, o trem encostou, 5 minutos. O trem foi do jeito que deu, né? Aí tu tem que meio que de gladiar com as pessoas pra arrumar lugar pra deixar as malas, porque é só no início dos vagões ou nos finais, pra tu deixar essas malas grandes. E sabia. Aí tá, cara, eu olhei ali no meu... Ah, tá aqui. Na minha poltrona é a 10, né? Aí, o primeiro vagão que eu vi, eu entrei. Aí tá, aí botei as malas, aí tinha umas pessoas sentadas no vagão. Aí o ignorante aqui, né, cara? Peguei e falei com as pessoas, vocês estão no meu lugar. Excuse me. É, bonito, né? Vocês estão no meu lugar, né? Aí o animal aqui não olhou o número, a letra do vagão, né, cara? O vagão A, tem A, B, C, D, E, F. Eu meti num vagão aleatório, 2 vagões de distância do meu. Eu queria sentar no número 10, só que o meu era o 10 lá do J e eu tava no H, eu acho, uma coisinha. Aí eu descobri que tinha letra, né, cara? Mas aí já tinha passado vergonha, né? Isso tudo pra York. Indo pra York. Aí minhas malas ficaram no vagão, sei lá, H, e eu tinha que sentar lá no J. Tá? Meu Deus. Eu deixei as malas lá. Eu digo, seja o que Deus quiser, né, cara? Mas, felizmente é um lugar que não rouba a gente, né, cara? Então, as malas estavam lá, cara, quando eu voltei. Eu tenho a impressão que é muito melhor tu ser brasileiro indo pra Inglaterra do que ser inglês indo pro Brasil. O inglês aqui ia ser estuprado, roubado, tudo ao mesmo tempo. Não, assim, eles não têm cuidado com segurança nenhuma. Eles andam com um iPhone... Que número tá agora? iPhone 10? X, 10? iPhone 11? Sei lá, Cara, eles andam com aquele troço assim, no meio da rua, mexendo. Cara, se eles andarem assim no Brasil, vão ser roubados até... Claro. Mas a gente... Assim lá, entende? É o contrário do experimento. Tipo, essa sensação de segurança que não tem aqui. Aqui tu anda cuidando. Vou olhar o mapa aqui. Olha de cantinho e bota no bolso de novo, né, cara? E não, lá não. Tranquilamente mexe com o celular, enfim, então ninguém rouba nada lá. É muito seguro. As casas não tem vidro, né, cara? Tu olha assim, não tem vidro, não tem grade. Olha assim, as casas com as portas principais direto na rua, e as janelas são só janelas nos vidros, assim, né? Aquele tradicional que a gente vê nos filmes é verdade, né, cara? As pessoas não se preocupam com cercar as coisas, entende? Aqui no Brasil a gente tem a preocupação de nos fechar, né? Enclausurar, né? Portão, grade, cerca elétrica, escambau. Mas lá não. Lá é tudo aberto, assim e tal. E é assim, cara, ninguém rouba. Eventualmente tem um episódio de um ou outro aleatório que rouba, mas quando acontece, isso vira notícia, né, cara? Porque é muito raro. É muito raro. Só o negócio aqui, eu ligo na tomada. Eu tava aqui. Tamo ao vivo aí, gurizada!
tudo bem? Então, estamos aí mais uma semana com o Rcast, o Rcast número 009. Estou aqui toda semana com o Rafa. Rafa, salve, Rafa. Salve, mais uma semana aí. Vamos de Rcast. Vamos de Rcast e tô hoje com a lenda, o mito do bem, né? Mito do bem. Tem, sabe que tem o mito do mal? Mas esse é o mito do bem, é o Marco Antônio Colares, a lenda. Muito obrigado aí por ter aceitado esse convite. Salve, Marco. Tô vendo que a Letícia tá aqui, o Bruno tá aqui, Bruno Silva do Nascimento. Grande. E aí, Brunão? E o resto eu não conheço, mas vamos lá. Isso aí, gurizada. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. O Marco, professor de história, mas é um cara que, além disso, tem uma história muito legal aí com games, RPG, tem um fórum sobre o Conan. Nós vamos falar isso hoje sobre muita coisa. É um papo aí que vai se desenrolar, né? É um papo aí que menos de 3 horas eu vou achar pouco. Não, tô zoando, né? Não vamos... Porque a gente tem que deixar espaço para outras vezes também, né? Então, nós vamos devagarito. Como é que tá a vida, Marco? Tudo jóia? Como é que tá esse momento recolhido? Como é que tá esses dias a dia hoje em dia na pandemia? Fala um pouquinho aí, Marco. Faz tempo que a gente não se vê, né? Tem uma gurizada do IFE aí que faz tempo que não te vê também. O Lauro mandando um abraço no chat ali. Laurão! Como é que tá? Como é que tá essa vida de pandemia aí, Marco? Olha, estou estudando para o doutorado, então já tenho essa facilidade de não precisar sair, né? Estou em casa, sou mais em casa, o máximo que eu puder. Isso facilita o fato de eu estar afastado do IFSU atualmente. Ainda que estivesse no IFSU, estaria dando aula remota, né? Mas sim, a vida está tensa por um lado, pelo medo, né, dessa pandemia que pode acontecer com os familiares, com a gente e com os amigos. Mas, por outro lado, está bem movimentado no sentido que estou participando de lives em tudo que é lugar, falando sobre cultura pop e os assuntos relacionados ao meu canal e também ao blog que eu participo, enfim, todas as redes que o Fórum Conan Bárbaro está presente, acho que quase todas. Ainda não estamos no Twitch, mas uma hora vamos ter que resolver isso aí. Tem que. Mas, assim, esse lado está relativamente bom, né, dentro do possível. E muito estudo também, né? Agora vou me qualificar para o doutorado, vou marcar agora para junho, para a qualificação do doutorado, então tem muita coisa para fazer aí no sentido de estudar para o doutorado que eu escolhi fazer, que é também sobre cultura pop, né? Sobre um criador, um autor pulp, não sei se vocês já ouviram falar, uma literatura muito antiga que nos Estados Unidos fazia muito sucesso antes das comics, um tipo de revista muito simples. Estou estudando um autor específico no doutorado. Tu vê. Sabe que... Estou tomando café. Boa. A hora que eu sentei aqui para tomar água, eu já terminei minha água, então eu vou ter que ir lá buscar água depois no intervalo comercial. Olha a Kiane tá aqui. Oi, Kiane, tudo bom, querida? Como é que tá? Tranquila? A Letícia tá aqui também. Boa noite, pessoal. Muito bom ouvir vocês. E aí? O pessoal vem em peso aí para ouvir o Marco, matar um pouquinho da saudade, né? Mas assim, Marco, um pouquinho antes de entrar em cultura pop, agora tu falou em doutorado em história, eu fico pensando, né, só para comparar um pouquinho antes de a gente entrar no assunto, porque isso aqui é uma conversa, né? Não vou dar uma de flow, de isso aqui não é uma entrevista, porque às vezes é um pouco entrevista também, né? Mas às vezes mais a ideia de ser uma conversa, a gente tomar uma aguinha, né? Nem vocês têm agora a taverna do... Como é que é a taverna do... Taverna do Fórum, Taverna do Fórum. A gente convida as pessoas que estão assistindo para entrar na taverna, né? Mas enfim, uma hora eu falo sobre isso. Não, e aí o que acontece? Aqui também é uma ideia assim de conversar e tal. Mas assim, né? Então entra vários assuntos, assim, não somente o tema da live. Mas assim, fala em doutorado em história e eu acho muito legal, assim, porque tipo, eu sou da área da computação e muitas pessoas... e quando a gente pensa em computação, a gente pensa assim, doutorado fazer algo novo. Mas a história é o contrário, né? Tipo, tu não pode inventar algo novo da história, no sentido de que... Se bem que tem gente aí que se diz historiador que inventa coisa. Mas é um estudo um pouco mais diferenciado, né? Se bem que tu trabalha com literatura fantástica, é uma coisa que a gente pode um dia, daqui a pouco, até fazer uma live sobre.
Porque, cara, depende, Juan. Depende muito do que tu vai fazer. Por exemplo, assim, ó, o que é o algo novo? Né? O cara fala, não tem algo novo. Claro, ele está falando do passado, e o passado é algo reconhecido como antigo, como velho, não novo, né? Tem essa ideia. Mas a gente pode ter uma nova visão sobre um acontecimento. Daqui a pouco, vou dar um exemplo. O cara faz um estudo da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e os estudos mais comuns são sobre por que a Alemanha se tornou o que se tornou e o que a economia alemã levou ao expansionismo alemão e iniciar a Segunda Guerra. Por exemplo, dando só um exemplo, tá? Eram estudos muito conhecidos. Aí daqui a pouco alguém vai lá e vem, não, eu tenho uma ideia nova, assim, que eu achei uma fonte aqui que fala sobre a importância do expansionismo dos Estados Unidos no Pacífico como uma das causas, junto com o japonês, na Segunda Guerra, e que tem uma relação causal muito importante para entender a guerra. Só estou dando um exemplo bem banal, tá? Mas essa visão nova da Segunda Guerra, por exemplo, não é uma visão nova que eu trouxe aqui, só um exemplo banal, acaba sendo, então, a novidade do estudo sobre o passado. Então, existem novidades em história, ou seja, o olhar que tu estabelece, os conceitos que tu usa, o objeto, a problemática que tu vai tentar responder. Mas, sabe que isso dá pra fazer uma live inteira sobre isso, né? E bastante conversa e bastante coisa, e vamos ter que daqui a pouco um dia até fazer uma live aí comparando doutorados de áreas diferentes. Tem coisa aí, pano pra manga, né? Vamos conversar de tudo quanto é. E o Marco, né, que nem eu, o pessoal tá aí na live, os faladores aí dizendo que eu sozinho falaria 3 horas, né? Mas eu sei que o Marco também gosta de falar bastante. Tem até o nosso ex-aluno, meu ex-aluno, né? Teu aluno, o Teles tá aqui, né? Teles, isso, diz que é teu fã ali, ó. Até ele foi botar um palavrão e o meu botezinho ali já chamou a atenção dele. Eu também tenho que cuidar pra não falar palavrão, viu? Tem que cuidar. Até poder pode, só não pode falar aquela palavra. Aquela palavra. Da origem do Gengis Khan. Da origem do Gengis Khan, nada a ver com Gengis Khan e Kublai Khan. Isso, tá isso. Não pode falar aquilo. O pior é que eu até entendo, porque a gente sabe que existem uma série de problemáticas que o termo pejorativo acaba, né, depreciando uma série de questões que tem relação com a psique humana. Então eu entendo o porquê das coisas. Mas é engraçado, porque outras coisas assim que tu deteriora, tu pode chamar de tudo, assim, pode chamar boca aberta, ou até eu vejo as pessoas assim, tipo, claro, tem uns que eu não vou falar, porque eu já não gosto de pessoa, assim, mas que nem o pessoal chegar de retardado, por exemplo, eu não acho muito bonito, mas às vezes, infelizmente, sai, mas não dá problema, o que tu não pode chamar é da origem do Kublai Khan no aumentativo, tá? Isso que não pode, tá? Certo? Eu acho que configura bullying também, eu lembro da época que eu era jovem, era muito comum usar isso como bullying. Acho que talvez seja isso, talvez. Pode não ser. Sei. Tô aqui fazendo. O Laura poderia nos dizer da sociologia do termo, hein? Será que tem? Até o pessoal falando que pode fazer que nem o Caio Ribeiro aquela vez que ele. Como é que foi, Rafa? Ele tava no Bem Amigos, né? Ele pediu a licença da palavra pra falar seu bananão. Até me desculpem os termos que eu vou usar. Seu bananão. Bananão até que indo. O cara fez sentir bem. Obrigado, bananão. Obrigado. Valeu, bananão. Bananão é legal. Banana, uma fruta boa, bananão. Mas, hein, Marco? A gente veio aqui falar de cultura pop. Olha lá, o Ezequiel mandando um abraço também. O Ezequiel, beleza, cara? Tranquilão? Uma coisa assim, Marco, que a gente falou da outra vez que a gente fez aquela live do IF, e uma coisa assim, né? Tu sempre foi já ligado na questão de RPG, de HQs. Tu teve uma loja meio nerd, né? Tu participava ali de uns bagulho de RPG. Meio não, né? Era completamente. Não tinha meio termo ali. Era nerdola mesmo, assim. O cara abria a porta e entrava aquela galera toda que tu olhava assim, olha, lá vem os nerds. Naquela época o termo nerd era um termo também depreciativo. Isso aí em 1997, pô, faz tempo, cara. Faz o quê? 20 anos, né? Um pouquinho mais, é isso, né? 24 anos. 24 anos. Pô, matemática para historiador é péssimo. Mas,
Na época era meio depreciativo, né? O ser nerd é uma coisa meio escanteada, gosta dessas coisas de RPG. Não tinha ainda o board game, mas tinha... Quer dizer, tinha o board game, mas não com esse termo, né? Com a terminologia não conhecia. Tinha o card game, os quadrinhos, jogos digitais, né? Também. Então, assim, naquela época se olhava aquelas figuras que gostavam dessas coisas e se olhava meio com um olhar meio estranho. Ih, lá vem as pessoas estranhas. Sim. Hoje em dia tornou uma coisa comum, né? Parece que o grande público, e eu acho que tem muito a ver com o sucesso dos filmes da Marvel, menos da DC, mas mais do MCU, acho que isso chegou nas famílias, né? As famílias vão ver um filme de super-herói, alguma coisa relacionada ao chamado mundo nerd, e o pai, daqui a pouco, e o filho estão conversando sobre o Capitão América, sobre o Homem-Aranha, de uma maneira mais natural. Então, eu hoje estaria mais feliz numa loja, daria o grande público entrando na loja para comprar e conversar sobre esses assuntos. Eu acho que até os filmes hoje, eles trazem mais curiosidade, né? Então, tu começa a ver já quer ver a série de já quer ver a série do outro. Eu acho que eles conseguiram fazer um produto atrativo para todo mundo. Total. Com temas para todo mundo, né? Aquela coisa do heroísmo universal, e o que acontece num filme acontece no outro. Então, que é de certa maneira a ideia que a Marvel come lá nos anos 80 com um editor chamado Jim Shooter. Olha só, esse cara era um cara que pensava a Marvel de maneira única. Ele dizia, olha, se alguém faz alguma coisa no gibi na HQX, vai respingar na HQY. E aí eles tinham todo um calendário de informações para que... Em que época mais ou menos isso? Isso anos 80, cara. O Jim Shooter, não vou lembrar quando ele entra, mas ele tá ali naquela saga do Guerras Secretas, que era uma saga antiga, lá de super-heróis contra uma entidade lá, do mal lá. E aí, 82, 83, por aí, assim. Que massa, cara. Já havia essas ideias na Marvel com o Stan Lee, né? Desde os anos 60 o Stan Lee gostava de tentar integrar. A DC já era mais difícil, porque a DC, ela era uma empresa maior e era uma empresa que cada editor controlava a sua HQ, o seu super-herói. É por isso que surgiu aquele monte de super-herói de Terra Y, X, H, e a DC toda bagunçada. Mas a Marvel era mais organizada. Aí esse cara criou a ideia do MCU nos quadrinhos, no caso, né? Não tinha esse termo ainda, que é um termo que vai para o cinema. O Kevin Feige que vai levar para o cinema, ou outros produtores da Marvel. E então, hoje, o pai e o filho e as mães, as famílias vão ao cinema, sabendo que o que acontece no final de um filme A pode acontecer no filme B, e na série também. Então isso leva todas as pessoas a gostarem, ou muitas pessoas, né? Todas não. Muitas pessoas a gostarem do produto, né? Então, como disse o Rafael, acho muito atrativo. As coisas meio que se ligam, cara, meio que se ligam, as coisas se ligam, mas essa sensação de que tu gostar lá do Homem-Aranha, que, cara, eu tô com cuidado pra não passar uma vergonha e citar um da DC aqui do nada, né? O Homem-Aranha, e aí vai lá e se encontra com o Super-Homem, não, tá? O Homem-Aranha, aí o Homem de Ferro, tipo, o fato disso estar tudo conectado. Quantos anos para os Vingadores, né? Pois é, cara, e aí, tipo, foram fazendo tudo. E, cara, e aí o que acontece? Do ponto de vista até dos caras, do produto, cara, os caras foram muito genial. Porque tu assiste tu vai ter que assistir, tipo, cara, hoje eu penso assim, cara, o Guerra Infinita é muito legal. Todo mundo fala, eu até hoje não assisti. Agora o Marco Baba. Aí eu disse assim, cara, eu tenho que assistir um monte de filme. E eu disse assim, cara, aí esses dias eu comecei a assistir aí lá vai pra eu assisto o outro. Mas assim, tipo, é muito genial, cara. Porque eles fizeram, claro, se fosse uma coisa ruim, tu olhar, pô, eu vou ter que assistir isso tudo aqui, eu nem vou assistir nada. Então, muito genial, cara. E não sabia que vinha isso já desde os gibis, cara. Que louco, cara. Aqui o Lauro tá dizendo, pô, sociologia do termo, tá louco, Mas assim, a Marvel quando fez a Marvel, ela surge como uma empresa específica de cinema, ainda antes da Disney comprar a Marvel, com os filmes, se eu não me engano, aí o Rafael pode me corrigir, mas com os filmes do Hulk, do Edward Norton e do Homem de Ferro. O Edward Norton foi uma droga o filme, diga de passar. Que não deu certo lá, né? Foi um filme que não teve uma boa resposta. Uma série de fatores, do próprio filme, etc, etc. E o Edward Norton parece que se meteu muito na produção também, pitou demais no filme, dizem que tem todo esse problema aí.
Mas quando a Marvel traz o Homem de Ferro, que era um herói não era de primeira linha da Marvel, né? Nunca foi, assim, um herói assim, de primeira linha. Era muito forte nos Vingadores, mas tinha Até os Vingadores em si, eles não são a primeira linha, né? Nem os Vingadores tinham essa coisa toda, assim. Mas ainda que sim, Vingadores tinha lá o Capitão América, tinha a Thor, tinha o Homem de Ferro. E teve uma época que vendeu bem, mas o grupo da Marvel de primeira linha era o Quarteto Fantástico, né? O que iniciou a nova Marvel, né? Em 61. Mas assim, quando eles fazem o filme do Homem de Ferro, cara, e o Robert Downey Jr. faz aquele Tony Stark extremamente carismático, né? Porra, ele levou o jeito dele ser, né, pra tela. E ele é um cara carismático como pessoa, ele sempre foi um bad boy. A Marvel olhou, pô, mas peraí, cara, a gente fez um filme não muito caro e teve uma resposta muito boa. Então eles se surpreenderam com aquele filme. O filme foi surpreendente, o Homem de Ferro, se não me engano, em 2008, por aí, assim, tá? Me corrija se eu tô errado na data. Então aí eles começaram a pensar, não, vamos unificar essa coisa toda. O que acontecer aqui, o que aconteceu aqui vai fazer parte dos outros filmes, vamos fazer tudo. E aí eles começaram a trazer essa ideia dos quadrinhos pro cinema. E, cara, foi um sucesso atrás do outro. A DC tentou fazer isso, a Warner, de forma, na minha opinião, atabalhoada. O que a Marvel fez em 10 anos, eles tentaram fazer em 2. Sim. Né? Pegaram, na minha opinião, pegaram a premissa dos bons filmes do Batman, na minha opinião, né? Meu pessoal, né? Nos bons filmes do Batman, do Christian Bale. Do Christian Bale, né? E do Nolan. Mas é uma premissa de um Batman verossímil, que busca uma verossimilhança com o mundo nosso. Sim. E aí pegaram essa premissa que, na minha opinião, para DC não tem a ver, porque a DC, ela sempre teve os heróis mais icônicos. Ela teve sempre os heróis mais heróicos. Aquilo que o Stan Lee dizia nos anos 60, né? A DC, os heróis são como se fossem nossos pais, os exemplos. A Marvel é como se fosse nós, os adolescentes perdidos com poderes. Pô, não sabia dessa. Não sabia. Que massa. Então aí a Warner, eu acho que teve sucesso o filme do Nolan. A Marvel deu certo com essa coisa do MCU. Vamos fazer filmes da DC, todos estilo filme do Nolan, então tudo pesadão. Então o Super-Homem vai ser no mundo atual, vai ter problemas atuais, tudo, né? Vamos tirar essa coisa do heroísmo mais light, que eu acho que perverteu a DC, na minha opinião, por isso que eu acho que é um fator que não deu certo também. E vamos criar o MCU, o DCU no caso, em 2 filmes. Mas, pô, a Marvel tá fazendo isso há 10 anos, vocês querem fazer em 2 filmes. E aí não teve uma boa resposta em termos de bilheteria. Agora, apesar do Snyder Cut ter um sucesso relativo, né? Sim. Eu não vi ainda, não vou fazer nenhum juízo sobre o filme, mas em termos de crítica e público, a Marvel tá ganhando longe da DC, né? Pra mim, assim, até aquele filme do Batman, cara, é que o Nolan é fantástico, né? O Nolan é um gênio. O Nolan é um gênio. E ele faz uma construção, cara, que assim, tipo, seria... quantos anos será que o Nolan demorou pra escrever aquele filme, cara? Não tem como tu fazer um filme, acho que com aquela densidade de construção de personagens. Não sei eu também, né? É que eu acho que tem muito a ver com o personagem, né? O Batman é um personagem urbano. É como o Demolidor na Marvel, vamos dizer assim, fazer uma paralela Demolidor-Batman. Acho que é um paralelo que dá pra fazer. O Homem-Aranha também, mas o Homem-Aranha é mais light. Mas o Batman é um herói urbano, que tá numa cidade que enfrenta vilões, que não são super vilões, com exceções. Claro que tem alguns super vilões também. Mas são vilões que ensandecidos, com algum problema psicológico sério, alguns sociopatas no meio, no caso, né, do Coringa, enfim, o mais famoso. Então o Batman, tu trazer para uma narrativa para o mundo nosso, ele dá para fazer. Quer ver uma coisa? Se vocês pegarem um filme do Batman, o segundo, né, o Cavaleiro das Trevas, que foi o mais bem visto. Muito bom. Troca o Batman por outro vigilante, qualquer que seja, tá? Troca por um vigilante, o Juan. O Juan, o morcego. O filme continua bom. Tu tá entendendo? O filme não precisa do Batman pra ser bom, incrivelmente, né? O filme não precisa... Claro, o personagem principal ele tem um apelo, mas não precisa, porque a narrativa ela é boa em si. Troca o Coringa por um cara que tem a mesma ideia do Coringa, um cara que quer mostrar a visão sociológica de que o homem é lobo do homem, porque esse é o princípio robesiano do filme. O filme continua uma narrativa de policial, de suspense, que te prende na tela. Não precisa do Batman.
Então, o Nolan não dá pra mimetizar o filme do Nolan em super-herói, na minha opinião. Acho que a Warner errou aí, em tentar mimetizar essa ideia numa coisa mais icônica, que é o Super-Homem, a Mulher Maravilha. Até eles estão tentando deixar mais leve agora, os filmes da DC. O pessoal tá dizendo que o meu superpoder é a fala. Eu acho que eu falo até os outros dormir aí. É o meu superpoder. Só mandando aqui um salvezinho aqui do pessoal do chat, né? A gente faz essa interação, né? Acho que a Kiane tinha perguntado qual era o nome do autor que tu vai estudar pro doutorado. O nome do autor que eu estou estudando pro doutorado chama-se Robert Irving Howard. Ele era um texano que criou nas chamadas Pulps uma série de personagens. O mais famoso é o Conan the Barbarian, Conan o Bárbaro, que é um personagem que é de uma geração minha, né? O personagem dos anos 80 era um personagem com muito apelo nas gerações da época. Schwarzenegger. O Arnold estava iniciando carreira, né? Era aquela época dos filmes de homens fortes, né? Sem camisa. O Stallone, o Arnold, o Van Damme. E aí o Conan fez um sucesso muito grande naquela época. Agora ele tá meio voltando, assim, né? A Netflix anunciou que vai ter uma série desse personagem. Talvez tenha as novas gerações talvez conheçam um pouco desse personagem. Então esse autor aí, que é um autor que se matou muito jovem, com 30 anos apenas, cometeu suicídio. O autor? Estudando pro doutorado. O Robert Irving Howard. O Ezequiel te mandou um abraço. Um abraço, Ezequiel. Valeu. Vamos lá aqui, tô dando uma lida. O Dante aqui falou, um amigo meu, falou que Guerras Secretas devem vir pro cinema logo, logo. Falou lá dos gibis, né, do Guerras Secretas, dos anos 80, acredito, né? O Guerras Secretas é a Marvel tentando fazer uma série da DC, que na minha opinião é melhor que a série da Marvel. Acho que a série da Marvel eu não gosto tanto. Eu não entro nesse mérito de DC ou Marvel, eu gosto de boas narrativas, seja da DC ou da Marvel. Tanto faz, assim, tá? Eu não entro nessa coisa de discussãozinha, porque eu acho muito bobagem, assim. Tá? Você pode ter os dois, pode assistir os dois, né? Não precisa escolher um, pode gostar de bons personagens e boas narrativas. E aí a DC tinha uma obra chamada Crise das Infinitas Terras, que eu acho uma obra muito interessante, e a Marvel tentou fazer uma Crise das Infinitas Terras com Guerras Secretas, e na minha opinião uma obra bem de menor qualidade do que a da DC. Mas pode vir sim, agora tá vindo os Eternos aí na Marvel, tá vindo um monte de personagem, então pode vir o Guerra Secreta, assim. O pessoal aqui falando, o Guilherme também, da terceiro ano da Info, mandou um abração. Você perguntou por que teu bigode não perde a cor que nem o resto da barba. Não sei também, cara, é um segredo. É o bigode preto e a barba branca, eu não sei por que. Mas não vou pintar, Azar, deixa ele quieto aí. E ali, por último, o Adriano falou que acho que WW seria a Wonder Woman, a Mulher Maravilha, né? Tentou ser uma pegada mais leve, cômica, sim, mas não deu certo, assim, acho que não foi natural também. Enfim, eu não acho um filme péssimo, na minha opinião, mas também acho que não deu certo como eles queriam. Porque, assim, eu acho que as narrativas têm que ser honestas. Sim. Quando tu tenta fazer algo, eu vou tentar fazer algo para resolver um problema que eu mesmo fiz, eu acho que muitas vezes eles erram a mão. É como tu tentar arrumar o bolo depois do bolo estar sendo feito, né? Tá fazendo o bolo ali, perdeu a mão e tenta botar mais açúcar. Não vai funcionar, o bolo vai continuar batomado. Então eu acho que eles estão tentando arrumar uma coisa que eles perderam a mão. Acho que eu não sei o que eu faria na Warner se eu fosse produtor. Quer dizer, eu faria alguma coisa para ganhar dinheiro, mas é complicado. Eu acho que eles têm uma tarefa difícil. Uma coisa assim que não sei se o Rafa já pensou isso, o gurizada pensa, mas assim, tipo, será que não chega um momento que eles vão resetar o universo? E talvez pra DC não seria uma boa daqui a pouco resetar assim, olha, vamos começar o marco zero do universo. Não sei o que o Rafa acha, o que o Marco acha disso. Pode ir. Pois eu... O Rafa é tímido. Eu acho que é um problema para a Warner, porque infelizmente, é uma característica do mercado, uma tá atrás da outra e vender o sucesso, né? Normalmente um produto é vendável quando tem sucesso. Sim. As pessoas... nem sempre o produto é bom quando tem sucesso. Pode ser ruim, mas ter sucesso por algum motivo. Uma série de motivos. Mas se a DC faz isso, se a Warner faz isso, acaba parecendo realmente que
olha, reconhecemos que fizemos tudo errado. Então o rebotar eu não vejo eles indo nessa direção. Acho que seria bacana, mas assim, a Warner ela tem tido sucesso nas séries da TV. Verdade. Sem entrar em mérito de qualidade das séries, defeitos de séries, mas ela tem tido uma boa resposta relativa nas suas séries do Flash, O Arrow, né? do Gavião Arqueiro, o próprio a Supergirl, o Superman agora parece que teve um... Eu não vi ainda essa nova série do Superman. Eu vou um pouquinho mais fundo, mas até... Embora não seja das melhores, mas o Superboy, antigo, assim, era legalzinho de assistir, assim. Claro, não é o bichão, né? Mas é de uma outra safra, né? Mas assim, eles têm tido uma certa resposta. Então, o que talvez eles possam fazer é trazer os princípios que estão dando certo nas séries para a grande tela. E reconhecer, na minha opinião, que o produto que eles têm... Cara, a Warner tem o produto mais icônico dos super-heróis. Super-Homem. Os produtos. Se tu pegar assim, Mulher Maravilha, Batman, Aquaman e Superman, fala pra qualquer pessoa, ela sabe o que é. Tu fala pra qualquer pessoa, você pega uma pessoa mais velha, teu avô. Chega o teu avô, já ouviu falar do Superman? Provavelmente ele vai dizer que sim. Mas se perguntar assim pro teu avô, já ouviu falar do Homem de Ferro? Talvez não. Sim. Agora isso já melhorou por causa dos filmes da MCU. Isso deu uma avançada. Mas a DC tinha as melhores marcas, do ponto de vista de conhecimento do grande público. Então eu acho que eles podem pegar isso que eles têm, pegar as ideias das séries, uma coisa mais super-heróica, eu estou inventando um termo aqui, super-heróica. Não tem problema. E trabalhar isso de maneira que o público se veja cativado. Só que a DC tem um problema, ela tem uma sombra. A sombra é a ideia que o super-herói tem que ser realista. E o Snyder, que era o diretor que fez vários filmes para eles, né, que fez o Superman Homem de Aço, o Superman versus Batman e agora o Snyder Cut, ele é uma sombra porque tem muitos fãs desse cara. Tem muitos fãs dele que gostam dos filmes dele, por qualidades que ele tem. Sim. Ele tem qualidade. Mas a visão dele super-herói, a visão dele é que super-herói tem que ser de acordo com o mundo real, no sentido assim, não no sentido dos temas sociais, nem a representatividade, não é esse o ponto. O ponto dele é, o mundo é mais violento, então os super-heróis têm que responder à violência maior do mundo com violência. E eu acho que... eu não sei se ele chega a isso, mas ele chega na ideia que o Superman, se tiver que matar, ele vai matar. Sim. E tanto é que ele faz isso acontecer no filme. Mas o Superman, ele é o cara que evita isso. A Marvel trabalha bem, por exemplo, Capitão América, tu vê ele entrando em temas do mundo atual. O filme tem, inclusive os dois filmes do Capitão América, Soldado Invernal e Guerra Civil, são filmes que eu acho muito bons do ponto de vista de filme. Independência de Capitão América. Ele traz temáticas atuais, ele traz problemas atuais, mas a resposta do Capitão América é como um herói idealizado, que é o Capitão América. Massa. E a DC não pensa assim, ela não pensa no super-homem dessa maneira, ela quer pensar o super-homem vinculado a ações do mundo real para um mundo mais violento. Eu acho que a premissa dele está errada. Sim. Eu acho que eles deveriam ver que o produto que eles têm é um produto icônico e que é um produto que não é do mundo real. Ele é um super-herói. Não é só por ser super poderoso que ele é super-herói. Ele é super-herói porque ele tem um ideal de justiça transcendental, filosófica, acima das sociedades humanas, ou passando a ideia de que está acima. Não está, nunca está acima das sociedades humanas, mas passando a ideia à sua filosofia de justiça, que é uma justiça para todos. Pelo menos o ideal do Superman. Eu não vou entrar aqui no mérito que ele foi construído ao longo do tempo para representar o sonho americano. É óbvio que sim. Mas dentro desse ideal, esse super-homem funciona mais como apelo do que o super-homem real sendo violento e sendo um grande ditador, um herói que faz de tudo, que resolve o problema usando a sua potência. Parece que o Zack Snyder quer esse viés. E a Warner está presa a essa visão, eu acho. Que louco. Porque assim, né, tipo... Aqui botou o Capitão Pátria, né? Seria uma crítica a como um super-homem seria num mundo
se os super-heróis existissem, né? Acaba sendo um cara vinculado a uma grande empresa, né? Ao imperialismo e uma grande empresa. Sabe que eu vejo essas coisas assim, né? Tipo, e toda essa abordagem, né? Mas uma coisa eu penso assim, tipo, até essas questões assim, mais filosóficas da questão, né? Isso talvez, não sei se ficaria muito bagunçado, os caras daqui a pouco trabalhar isso até partindo do ponto de vista da origem do super-herói. Por exemplo, o Batman é um cara, porra, bilionário que resolve, né? Tem o pai e a mãe morrem, então resolve ter aquele senso de justiça. Superman é um alienígena. Tipo, por que eles vão compartilhar o mesmo valor se, tipo, eles têm um início totalmente distinto, né? A Mulher Maravilha eu não sei de onde veio. Então, pra tu ver como eu sou... Quê? É que depende muito da época como isso é construído, né? Vou falar do Superman. O Superman, ele foi criado por 2 jovens judeus que venderam a obra por um preço irrisório. Não me engano se foi $150, não me lembro agora, tá? Mas foi um valor irrisório pelo que se tornou. Sim. Para essa empresa que se tornou a DC Comics, que é da Warner, né? Que sempre foi uma empresa subsidiária de uma empresa maior. Quando eles criaram o Superman lá nos primeiros... Antes de entrar na rádio, antes de ir pro jornal, ele estava só nas comics, ele era um defensor da classe operária. Não fica achando que ele era comunista, não é a questão, tá? Mas o pessoal falou aqui do Superman comunista. Ele defendia o trabalhador comum contra os mafiosos. Lembra que anos 30, 38, sim. A máfia, o gangsterismo está em alta nos Estados Unidos. Então ele defendia o trabalhador comum contra os mafiosos que controlam os sindicatos. Porque o sindicato nos Estados Unidos ele foi aos poucos tomado pela máfia. Né? O Jimmy Hoffa, um personagem famoso, né, do era aquele filme irlandês, fica aí a dica para assistir. Exatamente. O Superman defendia, né, o trabalhador comum das grandes cidades, dos políticos corruptos que estavam vinculados à máfia, dos policiais corruptos que estavam vinculados à máfia. Então ele era um personagem muito próprio desses 2 autores judeus que eram jovens que estavam influenciados pelas pulps. O Superman era mais urbano, ele era mais... Ele só pulava de prédio em prédio, ele não tinha... Os poderes deles eram um pouco mais pé no chão. Então ele era muito vinculado a esse viés, essa ideia do cara que defende os trabalhadores oprimidos pelos criminosos e corruptos. Inclusive tem... A primeira história do Superman, ele invade uma mansão lá de um senador e dá-lhe porrada no senador. Tá? Com o tempo, principalmente na rádio, principalmente devido à Segunda Guerra Mundial, surge a ideia dessa visão do Superman vinculada aos valores dos Estados Unidos no fronte da guerra. Então, o sonho americano passa a ser espelhado no Superman para contrapor ao Reich, para se contrapor aos inimigos, ao Japão imperial, etc, etc, etc. Assim como o Capitão América vai surgir nesse contexto da guerra. Com o tempo, esse Superman se torna um ideal valorativo universal de justiça acima das leis humanas. Então ele se torna a ideia de um refugiado que vai absorver um ideal de justiça por uma série de motivos. Aí uns vão trabalhar a educação que ele tem dos pais adotivos, outros vão trabalhar que não, que isso vem também do Jor-El, né? que lá em Krypton já havia esse ideal do Jor-El sendo alguém acima das pessoas que governavam Krypton, tanto é que não quiseram sair de Krypton quando ele avisou que o planeta ia explodir. Ou seja, o Superman se torna essa ideia mais geral, que se vende como mais geral, não é, mas se vende como mais geral, e se torna esse ideal de justiça que está acima da lei, ainda que da lei mundana, vamos dizer assim, ainda que ele respeite a lei dos homens, ainda que ele tente não interferir nas leis dos homens. Claro que está vinculado a isso todo o ideal de sonho americano, está tudo vinculado a isso. Mas o que eu quero dizer, Juan, é que é um personagem que entrou no consciente coletivo de uma maneira muito específica, principalmente pelo filme do Christopher Reeves,
ainda que as novas gerações talvez não conheçam os filmes do Christopher Reeves, o imagético do Superman, como esse cara com um ideal acima, né, do mundano, ele está muito presente no imagético. Então eu não sei se a Warner vale a pena para eles desvirtuar demais esse personagem tão forte na imagem que o público em geral tem dele. A Warner acha que sim, acha que tem que adaptar para o mundo contemporâneo. Não sei se eles estão certos, será? É uma quebra de paradigma, né? É uma coisa assim, tipo... tu tem que ser... É uma aposta muito grande, né? Tu fazer uma jogada assim e pode dar muito errado. E tu pode, tipo, enterrar um símbolo, né? Ou tu pode queimar teu filme, ou tu pode, né? Se dá certo, cara, porra, olha a genialidade desse cara. Mas se dá errado, é uma coisa assim, pô, será que esse louco não tava vendo que idiota que era essa ideia? É tipo... Tem um filme mesmo que é, pô, o Quarteto Fantástico é um filme que ele vai e volta toda hora. Ele não tem um filme, tu diga assim, pô, ele não tem uma linha, não tem como tu encaixar ele nos outros filmes que estão dando certo, por exemplo. Tem um boato que eles estão para fazer um novo quarteto. Na verdade, já anunciaram que vão fazer, mas tem um boato que talvez eles façam uma coisa legal. É só um boato, tá? Como boatos de internet, eu não quero aqui dizer que isso aí tem algum lastro em fato. Mas eu vou dizer porque é um boato legal. Um boato na minha opinião, seria divertido se o boato fosse verdadeiro. O Quarteto Fantástico ser um filme que eles vão para o espaço em 61. Um grupo de astronautas que vai para o espaço em 61, na data que foi criado. E que lá, quando ele recebe poderes cósmicos, eles dão um salto temporal e entram no MCU. Ou seja, aparece o primeiro grupo da Marvel hoje, porque deu um salto temporal, mas fazendo uma homenagem aos anos que o quarteto foi criado. Sei lá, eu acho uma ideia interessante. Não muda o cânone e aí integra o MCU de forma natural. Não sei se é verdade, mas um boato que seria pra mim legal, na minha opinião. Não sei se todo mundo concorda, mas seria legal. Dante até tá falando ali que as HQs do Quarteto Fantástico eram bem melhores que os Vingadores nas HQs. Eu gosto de Vingador, mas o quarteto tem a fase do John Byrne, né? John Byrne. Assim como a fase do Super-Homem do John Byrne, o Quarteto Fantástico é fantástico, literalmente. Porque mexe muito com a coisa do tempo, né? A coisa das realidades. Acho que trabalha muito com essa coisa muito aquela pegada do Star Trek, sabe? Eles encontrando novos grupos e novas civilizações e tentando dialogar e tentando entender, né? Uma pegada bem interessante. Se tu pensar numa Guerra Fria, quando foi criado durante a Guerra Fria, em que as grandes potências não se entendiam, né? Massa. Sabe, essas coisas que a gente vai falando, tem uma penca de assunto, né? E uma coisa também que me chama a atenção, né? Que a gente já falou de filme, série, mas até os desenhos que eram produzidos. Eu me lembro da Liga da Justiça, tinha um desenho muito bom, cara. Muito bom, cara. Aquele desenho era fantástico, cara. Claro, eu adoro aquela entrada, cara. A música é muito bonita. Tu vê o desenho e já sente fome, né? Porque era bem no almoço. Bem na hora do almoço, é verdade. Bem na hora do almoço, E eu me lembro assim que eu tinha, até quando eu era mais pequeno, menor, né? Mais pequeno não existe, né? Eu via também, tinha aqueles canais na TV fechada, que eu ia lá na minha avó, e dava até aqueles desenhos também do Quarteto Fantástico, já eram desenhos mais antigos. Então tinha umas coisas muito legais, assim, que produzidas. Oi? O Jetix? Ah, não, acho que era mais antigo ainda, cara. Sei lá se era Bumerangue, o que era aquilo. Tinha uns desenhos, pô, cara... Ainda tem, o Bumerangue ainda tem. Ah, mas o Bumerangue ficou um lixo dos tempos pra cá. Tá horrível. Tinha mais época que dava só ou a gente cresceu, né? A gente talvez tenha crescido, Talvez. Eu não cresci, mas fiquei mais velho. É verdade. O crescer também tá ruim. Eu tô com barba mais branca, bigode preto. Assim. Mas assim, ó, até o pessoal falou que sim, era o Bumerangue, mas os antigos de hoje em dia são os do nosso tempo, é verdade. Aí por isso que eu já não gosto. Eu gostava de ver os antigos que não eram da minha época. Tipo Hanna-Barbera, essas coisas assim. Achava muito legal. Mas assim, né, Marco, a gente falou disso tudo, mas a
A tua revistaria, né? Não vamos se dizer, era quem? Anos 90, anos 80 não, porque também já seria muito novo. Eu abri em 97, na época que daí eu tinha 21 anos. 97 até 2000. 97 até 2000 eu tive a Comic Shop, era uma mini Comic Shop. Esse conceito já existia nos Estados Unidos, no Brasil também já tinha. Me lembro de eu ter ido a Porto Alegre no Planeta Proibido, né? Em São Paulo tinha o Forbidden Planet, que era uma baita Comic Shop lá em São Paulo. Massa. Aí eu fui a Porto Alegre e, pô, eu olhei aquilo ali, que era aquelas lojas diretas de mundo nerd, que tinha tudo que tu pode imaginar numa mesma loja, né? Uma loja especializada na temática nerd, vamos dizer assim. Aí eu abri, tá ali no calçadão aqui de Pelotas, abri, a minha mãe tinha uma floricultura ali. Aí eu decidi fazer isso aí e conheci uma galera nerd que gostava de RPG, gostava de card game. Comecei a jogar RPG, né, um pouquinho antes dessa época, mas comecei a ter grupos de RPG nessa época. Né? Comecei com Vampiro a Máscara e Dungeons Dragons, obviamente, e outros. Que massa. E aí entrei nessa vibe da nerd. Quer dizer, eu me afastei dela na época que eu estava na universidade, no meu primeiro mestrado, eu dei uma afastada. Aí quando eu resolvi fazer um segundo mestrado em Conan, aí eu voltei para essa vibe nerd aí, tô aqui. Que massa. E sabe, e assim, tipo, nunca pensasse em abrir de novo uma revistaria do gênero? Vou abrir, um dia eu abro. Sabe não que para ter lucro, não para ter lucro. Mas Tá ruim o mercado, né? Mas sim. Até tinha uma loja aí em Pelotas que era meio nerd, com aquele Vida Quadrada, né? Mas sim, infelizmente também não sei se conseguiram manter. É uma coisa meio. Não consegui, é muito caro o aluguel. E eram 2 servidores da Federal. É? Colegas servidores, sim. Aí estavam usando o salário na loja. Então não estava dando certo para eles. Mas era muito bonita, né? Tinha status, tinha board game, tinha muita coisa bonita. Uma coisa que eu vi nos Estados Unidos, eu acho, e achei muito legal, o pessoal que fez um café, e aí nesse café com milhares de board games, tá ligado? E aí, tipo, a pessoa alugava um board game. Uhum. Assim, vou alugar um Monopoly. Aí o cara ia lá, tinha um instrutor que ensinava regras. A Liberlugo. Tem uma loja que faz isso em Porto Alegre. Em outros lugares também. Tu vai lá e aluga. E aí tu joga ali no lugar ali. Joga no lugar ali, junta a galera ali e joga. Aí, ó, o pessoal tá falando aí, estão falando de anime agora, Naruto, Dragon Ball, não sei o quê. Vê anime, ô Marco, não? Vejo. Ontem eu vi um que tem Netflix, é muito bom, que eu gostei muito, que é o Demon Slayer, eu acho que é Demon Slayer. Muito bom. Eu vi a primeira temporada, não sei se tem a segunda, eu gostei. Curti Ele é muito, só uma. É só uma ainda, né? Curti muito o protagonista. Esse ano saiu a segunda. Eu vou querer ver. Eu vejo, de vez em quando eu vejo, sim. Eu não tenho nenhum tipo de coisa de mundo nerd que eu não gosto. Sim. Posso ter uma narrativa ou outra que eu não gosto. Não gostei desse quadrinho, desse mangá, desse anime. Mas eu vejo todos os estilos, né? E é só mídias diferentes. Chegou a ver o Attack on Titan? Não vi ainda, mas sei qual é. Recomendo. Vi, só faltou. Vi sim. Eu vi 2 temporadas, eu não vi a última que saiu. Nossa, Quantas muito temporadas bom. Tá? Esse ano saiu a última. Eu vi uma que ele descobriu. Não posso dizer da spoiler, né? Mas eu vi uma que ele descobriu quem era um gigante lá que tinha atacado a cidade dele. E aí ele parou aí. Eu acho que tá faltando uma ainda. Bem legal também, bem bacana. É muito bom. Tá aí uma coisa que eu não tenho costume e vejo a gurizada, vejo o Dante ali falando, o Hades, agora tu, que é ver anime, assim, eu acho, tipo, tem umas coisas legais, assim, eu já vi algumas coisinhas, mas nunca, não é uma coisa assim que, vou ver uma coisa, vou ver um anime, assim, mas não sei, eu acho que é pela falta de contato, tanto que, por exemplo, esses dias que filme que eu fui ver, cara, que é um filme, eu vi o pessoal falando tão bem, mas como tinha aquela pegada meio anime, assim, não, mas vou ver. Que é aquele filme, A Viagem de Chihiro, tá ligado? Uhum. E, cara, assim, um filme lindo, cara. Um filme, muito show. E, tipo, em pouco tempo eu podia ter visto já esse filme. Um filme até mais pra dar uma pegada um pouquinho mais infantil, legal, show de bola. Então, cara, eu tenho que pegar um pouquinho mais essa parada, assim, de ver uns animes. Tem muita coisa boa aí. O cara tem que sempre se ligar com o seguinte, né? Assim como o mangá. O mangá é uma história em quadrinho com um estilo próprio que tem muitos gêneros, assim como as HQs dos Estados Unidos.
Um anime é uma animação, como qualquer outra animação, que tem muitos gêneros específicos, e eles têm nomes específicos desses gêneros, tem um monte de tipos, que é uma mídia, um tipo de mídia, como animação, como qualquer animação. Claro, tem características que são comuns às animações chamadas de anime. É óbvio que existem características como um tipo de narrativa em que tem um tipo de traço muito específico, etc, etc. Mas existem variações também. Então a gente não... tem muita gente que tem essa ideia, né? Não vejo anime porque é infantil. Não, peraí. Existem milhões de gêneros de animes para milhões de idades diferentes. Então pode ter o anime mais infantil, pode ter o anime adulto, pode ter até anime, assim, pesado, completamente pesadão. Então depende do gênero que tu vai procurar. Entendeu? Até uma coisa que a gente vê hoje, né? Tipo, desenho antigamente era, tipo, desenho sem ser essa pegada, assim, japonesa, né? De anime e tal. A gente tinha desenho antigamente, só desenho pra criança. A gente hoje, tipo, teve o Simpsons, desenho pra adulto. Depois tem ali o Family Guy. Hoje tem uma miríade de desenhos na Netflix. Que, cara, tipo, tu olha aquele... Como é que é aquele do Rick Morty, cara? Porra, um desenho fantástico, cara. Fantástico, É ótimo aquele desenho, cara. E não é um desenho pra criança. Tipo, não é um desenho pra... Porque é só uma forma de comunicação como qualquer outra. Entendeu? É que se entendia no passado, na geração dos nossos pais, vamos dizer assim, se entendia que esse formato é para criança porque é um desenho animado, é lúdico. Sim. Isso a gente está cada vez mais percebendo que isso é bobagem, que é só um formato de comunicação. Como uma obra de cinema, uma live action, e uma animação. E aí pode ser em 3D, pode ser em 2D, pode ser em milhões de variedades. Mas tu pode ter qualquer gênero. Assim como histórias em quadrinhos não é super-herói. Super-herói é apenas um gênero menor da história em quadrinho. Vai pegar a história em quadrinho na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, o super-herói é apenas um. Só que aí tu fala em quadrinho, o que vem na cabeça? Turma da Mônica, que é excelente para que as pessoas entrem na leitura de quadrinhos, e super-herói. Mas são dois gêneros específicos, um gênero infanto-juvenil e outro gênero super-herói. Mas existem outros tantos. A mesma coisa com desenho animado, a mesma coisa com qualquer cinema, qualquer filme que a gente vai ver. Ou série. A Aline mandando um abraço aí no chat, aí no YouTube também. Aline Oi, Blanc. Aline! Tudo bem? Nossa colega aí de Jaguarão, Pelotas também. Minha irmã, minha mano, eu chamo de mano aí, de tão próximo que somos aí. Um forte abraço aí, mano. Pessoal aí tá falando aí desenhos, animes e coisas. Mas assim, nesse mundo de cultura popular, né? Cultura pop, né? Que, cara, querendo ou não, acho que em certo nível todo mundo tem algo ali que vai ser uma série, vai ser um mangá, vai ser uma HQ, vai ser... Cara, é uma coisa assim que, tipo... É legal esse tema de hoje, né? Que a gente pode pegar duas pessoas com gostos extremamente diferentes, mas que vão gostar de algo em comum. Tipo, por exemplo, filme. Pô, filme é cultura popular, mas aí, tu pega o filme da Marvel, o filme disso, o filme daquele. Então, acho que a gente tem aqui um campo aberto, né, para conversar. A gente tem que fazer outras conversas do gênero, né? A gente tá focando muito aqui em alguns temas, mas que a gente vai abrindo aqui o leque e vamos debulhando. Alguém tá falando aqui do Berserker, né? O melhor mangá de história. Um Berserker é um mangá e tem anime também, OVA, que tem uma pegada histórica, mas também de muita fantasia e muito horror cósmico. Eu acho que tem uma coisa muito Lovecraftiana nesse mangá. Eu vi o OVA, não li todo ainda o mangá, mas é muito bom aí. Parabéns aí, uma boa escolha. Até eu não sou a pessoa mais indicada para aqui. Esses dias o Dante falou para mim, tu curte Tolkien? E eu, que isso é um anime? E ele disse assim, cara, tu não falou isso. Tu não falou isso. Relações cortadas aí. Mas é porque assim, né? Tipo, eu não sou o cara mais ligado assim nessa cultura de. Mas pegando o gancho do Tolkien, que agora eu sei quem é, né? Pegando, né? Aquele cara que fez o Batman, não tô zoando. O carinha ali do Senhor dos Anéis. Dragon Ball. Dragon. Aquele cara que fez o Harry Senhor dos Anéis, isso aí, então. Senhor dos Anéis. Mas assim, e tem essa questão do RPG, né? Que
É uma coisa que eu acho que tá pegando muita fama hoje em dia, né? Na tua época lá tu já jogava RPG, mas era uma coisa mais underground, né? Tipo, quando tu tinha lá teus 20 anos. Era nicho do nicho, né? Hoje em dia tá um pouquinho mais ampliado, né? Inclusive o pessoal que vende, eu converso muito com o pessoal que vende RPG e até faço parte de algumas produções que estão aí para acontecer, mas o pessoal fala que nunca teve um mercado tão bom para esse tipo de atividade lúdica de segmento, né? Que está vendendo muito bem hoje em dia, com muitas variedades de jogos e livros, etc. Tu sabe que eu vejo hoje em dia até o Rafael que curte muito ver. Até na Twitch o pessoal faz agora muita live, a live de RPG, live de, né? E cara, e hoje até o RPG online. Ah, é. Tá muito Cara, isso. muito show, cara. E essa eu questão acho que agora de mestrar. Fala aí, Rafael. Tô tendo um negócio na garganta. Eu acho que ficou mais fácil o contato e tem, acho que, mais pessoas vendo como é legal jogar. É legal tu ver, é legal tu assistir. Que acho que antes não tinha tanta oportunidade de tu pegar e tu assistir alguém ou tu participar jogando. E acho que o contato que tu tinha antes era muito superficial. Ou tu era do meio das pessoas que jogavam RPG ou tava lá, ou tu era uma pessoa de fora que não queria se envolver com as que estavam dentro do RPG, por exemplo. Não, era muito afastado. Eu lembro assim, quando na minha época, o pessoal da Dragão Brasil, né, a revista da época, assim, o maior sucesso lá, o Trevisan, o Caçaro e o Saladino, eram 3 caras que produziam muito, né, e a gente não tinha muito contato com eles porque mandava carta pra revista. Eu fiz entrevista com o Saladino esses dias no fórum, esse tempo no fórum. Ele tá traduzindo o RPG do Conan pela New Order. Me convidou para jogar online, inclusive ao vivo lá, tá? Vamos lá. Que massa, cara. Hoje em dia é fácil falar com os caras, entendeu? Sim. É um cara que é um dos caras que no Brasil mais venderam RPG. O Tormenta fez um sucesso, assim, ficaram ricos com RPG. Milhões ali de retorno. Seguida eu vejo a live do Mestre Pedroca. Ele falou do bárbaro dele lá, é um cara, tu vê, tu olha pro cara, é um cara extremamente educado, calmo e tal, mas tinha aquele bárbaro dele, né, bárbaro brutal, gosta muito de Conan também, tanto é que tá traduzindo o RPG da New Order, então assim, é fácil ter esse contato hoje, né, hoje em dia a gente tem contatos, cara, desde que eu abri o fórum eu conversei com um monte de gente de fora, você não tem noção de quanta gente eu conheci, né, conversando por causa da internet, por causa desse acesso às redes, das lives. Eu conversei com atores de Hollywood, quem sou eu? E tô aqui com... atores antigos, porque eu começando a ver com o tema do meu canal. Mas quem sou eu pra... Nessa época, como é que eu ia ter contato com essa galera? Não tem como, hoje em dia tem. Até fazer uma propaganda do canal lá do Marco. Tem muita coisa legal lá no Fórum Conan. Tem entrevista. E, cara, uma das que eu mais gostei foi com o dublador lá do Arnold Schwarzenegger, cara. Eu achei aquela muito legal. Garcia Júnior. Que era dublador também do He-Man, né? Ele fez ali ao vivo, ali. Eu tenho a força. Eu achei legal ele contando, né? Que, tipo, um dia. Acho que ele foi. Tava ele um amigo dele, aí chegou, tipo, uma guria assim e tal. Aí o cara tudo empolgado. Mas esse aqui é o dublador do He-Man, tá ligado? E ele disse que era franzininho, pequenininho, né? O cabelo olhou assim. tá, com certeza. Acredito. Acredito. Ai. Mas assim, né, e eu, assim, a gente, esses dias até eu e o Rafa jogamos um RPG, não tempo pra terminar, né, mas, porque o gurizada, a gente botou no time aí um que nunca tá online, né, e aí o dia passou o dia, ele nunca mais entrou e a gente ficou com o boneco a menos, né, pra fazer a história lá, que o Rafa tava mestrando e tal. Mas uma coisa que eu notei, assim, né, a gente tinha aquela ideia de RPG, só aquelas coisas meio fantásticas, dragão, Dungeon Dragons. Agora tem umas histórias de RPG que já rolam no mundo mais, assim, atual, mais... talvez... É um gênero de jogo, é um tipo de atividade. Pode ter qualquer temática. A gente, na nossa cabeça, a gente vê as coisas... E a gente é muito baseado em estereótipos, né? Sim. O ser humano parece que ele, para entender as coisas, ele entende por estereótipo. Não, RPG é dragão. Não, isso é um tipo de jogo de fantasia vinculado ao mais famoso RPG do mundo, que é o Dungeons & Dragons.
Mas existem milhares de outros jogos que não tem nada a ver com dragão. Aí depende da temática, depende do sistema, depende do cenário. Tu pode ser um cenário até no mundo atual, sendo uma pessoa comum, enfim. Aí o mestre vai definir com os jogadores, vão escolher o cenário e aí vão jogar de acordo com o que eles estão a fim de jogar. Até uma coisa que eu acho muito legal do RPG, esse negócio de poder tomar as decisões, sabe? Tipo, não sei que nem um jogo de videogame, ter ele, tipo, a liberdade, assim, até pra dar um tiro no teu amigo, assim, matei. Quita do jogo aí, cara. Inclusive, quem foi que foi? Foi tu? Fui eu. Foi. Fui eu. Tinha um Foi amigo desmaiado. nosso. Não, fui eu que fui desmaiado. É que tinha um Ou foi amigo tu que nosso foi desmaiado? que não parava de falar. E eu disse assim, mestre, posso. Eu era. Eu acho que eu era. Não sei o que era o meu personagem, assim. Eu posso apertar ele aqui, assim, desmaiar meu amigo pra ele parar de falar um pouco? E ele, rola os dados aí, vê o que acontece. Aí rolou os dados, desculpa aí. Desmaiou. Já era. O que eu posso fazer? O Adriano ali, foi ele ali, ó, que eu desmaiei. Foi ele que tá aqui. O pessoal tá pedindo. O pessoal resgatou ele na Twitch, ali o Speak in English e o alongamento. Cara, já deixei explicado que no Rcast eu não atendo essas requisições. O pessoal quer que eu fique me alongando aqui, é porque tem o esqueminha de prêmios do canal. E dois deles é alongar e o outro é falar inglês durante um minuto. Não, pessoal, no Rcast não rola isso. Mas assim, vou fazer o seguinte: quando a gente chamar um intervalo, na volta do intervalo, aí 1 minutinho eu vou atender, tá? Aí o Rafa vai botar 3 minutos, não, 2 minutos. Aí no terceiro minuto eu alongo aqui, falo 1 minutinho com a gurizada e a gente volta do comercial. Vamos fazer uma pausa, então? Eu não entendi o que tu fazer. Nem eu, não entendi a lógica, mas vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. 2 minutinhos de intervalo, pode ser, Rafa? Tá. A gente faz 2 minutinhos e a gente volta com os assuntos. A gente tem muita coisa legal. A gente tem pra falar sobre Alan Moore aí também. O pessoal resgatou aqui e bebe água também. Pô, o pessoal quer que eu tome água, que eu fale inglês e que me alongue. Beleza, aí na volta do intervalo eu faço isso tudo aí, certo? Mas aí dá aquela paradinha aí, vai lá buscar uma aguinha, deixa a live rolando aqui, eu rodo o intervalo comercial, o negócio aqui é louqueira aqui o negócio, certo? 2 minutinhos então, tá, Marco, tá, Rafa? Tá. Avisa aí pra nós aí, Rafinha. Fechou? Estamos ao vivo? Então tá, só para resgatar então, enquanto o Marco não volta, o Rafa não volta. Vamos lá. Primeira coisa resgatada, alongamento. Gurizada, vou fazer alongamento. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Agora para esse lado aqui. 1,
2, 3, 4, 5. Now I have to speak in English just for a little time. Okay? And here we have a great friend of me that is Marco Antônio Colares. He is a very, very expert about Conan, about H. O teu inglês só não é pior que o meu. No, my English is very, very good. I can speak very, very well because I studied on an English school that is very famous in this series. Ok? E a aguinha só. Não, tu tá tirando, mas meu inglês é in the books on the table, mas vai alguma coisa. Pelo menos entende, olha. Claro, in the middle, in the right, in the left. E... Vou te levar pro fórum pra falar com as pessoas lá, então. Vamos lá. Ah, não! Eu falo com as pessoas de português. Bom, olha ali, ó o que o Nightbot tá avisando, ó. Durante a request, o resgate de recompensas, como hidratação, alongamento, etc., não será atendido. Além disso, não seja desrespeitoso, muito menos ofenda os convidados, certo? Então não ofendam o Marco, por favor. Não, eu quero que tu faça alongamento, eu quero que tu faça... Toma água, faz alongamento, faz inglês, sai de catar. Cruzadinha! Aí então... Posso só completar o negócio do RPG? Dale. Que esses dias eu tava vendo o Senhor dos Anéis e eu peguei e fiz uma maratona pra ver todas as versões estendidas. E é muito legal. Boa, né? É muito legal como tu pode ver que é como se fosse um D&D rolando ali. É muito legal de ver como parece que tu tá assistindo alguém jogando RPG de mesa. É incrível. Sabe que a gente é amigo de um canal que é muito grande aqui no Brasil sobre Tolkien, que é o Tolkien Talk, não sei se você já ouviu falar. Não conheço. Dá uma olhada, uma hora, procure. Não sei se já é o maior, tá com 90 mil pessoas no canal, não sei se já é o maior, assim, mas é um dos maiores. E de vez em quando ele participa com a gente em lives, né? O Sérgio Ramos, que estuda muito Tolkien, assim, né? Bem entendido na obra. Não sei se ele joga RPG, não sei mesmo, mas enfim, é um canal bem legal para conhecer a obra do Tolkien sem precisar ler os livros. Eles têm um monte de vídeo explicando, né? Coisas do mundo, a Terra-média, né? Coisas dos livros, etc. E o interessante é o que ele desenvolveu, como até o Dante tá aí, ele falou que ele desenvolveu uma língua nova, né? Ele não apenas foi... Quênia, eu acho que é Quênia, isso, né? Quênia. E o élfico, né? Eu não me lembro agora o nome das línguas élficas. Desenvolveu, ele era linguista, né? O Tolkien era linguista. Sim. Era professor de universidade, era um cara acadêmico. E que muito que ele fazia tem relação com essa vontade de criar uma linguagem nova, né? E ele era muito cristão também, muito católico, então muito da visão que ele tem da Terra-média e todo o seu universo, o seu mundo secundário tem relação com o Gênesis, tem relação com a Bíblia, é uma relação muito próxima, né? No Ilúvatar, por exemplo, a entidade superior é um equivalente ao Javé, né? Não sabia disso. Vê só, não. Não, tem muita análise lá no Tolkien, tá? Vão lá e vocês vão entender bastante coisa do Tolkien. Assim, eu tenho umas 2 biografias dele, bem legal. Cara, e essas. Às vezes a gente vê um filme, vê uma série, lê um livro, cara, e não entende a complexidade ou, tipo, isso tu falou, né? Tipo, o cara vai criar um personagem. Existe alguma coisa que motiva. E talvez às vezes nem o cara que escreveu tá muito... Ele tá inserido naquela realidade e ele cria aquilo, cara. Tipo, cara, eu acho muito genial isso. Embora meu conhecimento e minha inteligência para isso seja muito pequena, eu nunca vou me dar de conta dessas coisas, né? Só teve um filme que eu assisti que eu me dei de conta de uma coisa que é uma coisa que também tá escancarada, que foi aquele filme Mãe, que eu disse assim, isso aí é uma história da Bíblia, cara. E aí o pessoal... Ninguém entendeu isso assim. Claro que é, meu! E aí eu olhei na internet assim, meu Deus, sou um crítico de cinema agora. Mas tô zoando, é a única história... Porque, cara, eu nunca dou de conta dessas paradas, nunca. Então eu acho muito legal o cara que senta, que estuda e vê assim, pô, o Tolkien, ele era cristão, então ele criou esse personagem aqui por causa disso, daquilo. Cara, eu acho muito fantástico. Pá, tá louco. E são coisas que eu acho que
é legal trazer assim também pro cinema, tipo, esse negócio, acho, de RPG. E até uma série que trouxe há pouco tempo, acho que Stranger Things. Eles mostraram uma visão muito legal do que era uns molequinhos jogando RPG lá nos anos 70, 80. E daqui a pouco eles começaram a viver o que era o jogo. É bacana. Muito legal. Todo o conceito ali é os nerds dos anos 80, jovens ali jogando e descobrem que existe um mundo secundário e que quer invadir o mundo primário, né? Que é dominar, invadir, enfim. Aí tem todas aquelas coisas Lovecraftianas também, que aquilo ali tem uma pegada de horror cósmico também. É bem legal mesmo, uma homenagem bem legal. O que tu fala em Love... Como é que é Love? H.P. Lovecraft é um escritor dos anos 20 e 30, que morre em 37, um ano depois do Howard, que ele é talvez o mais famoso, um dos mais, não é o mais, porque tem Isaac Asimov, tem Ray Bradbury, mas um dos mais famosos escritores pulps de todos os tempos. E ele escrevia muitos contos com a temática de terror e horror, não são as mesmas coisas, mas se aproximam, né? O conceito de terror é a ideia de que existe uma coisa que te deixa assustado e tu fica com medo que a coisa vai aparecer. E o conceito de horror é uma monstruosidade que aparece pra ti e tu tem que lidar com ela, tá? O terror é mais ligado a um suspense, sim. O terror é mais ligado à ideia do medo, por isso terrorismo, né? Eu causo terror com a possibilidade de algo. É mais ligado ao suspense, ao medo que tu sente por uma coisa que pode acontecer. O horror é o monstro. O horror é quando o monstro invade a tela e tu tem que lidar com ele, né? Ou fugir, ou lida com ele da maneira que tu tem pra lidar. O Lovecraft, ele aqui tá dizendo, é o pai do Cthulhu, sim, ele é um dos grandes nomes, não é o primeiro, mas um dos grandes nomes do chamado horror cósmico. Ele começa a fazer contos de terror e de horror que saem daquela visão usual do terror e do horror, que é a visão do vampiro, do lobisomem, daquela coisa mais clássica, né? Que está muito inserida no gótico, na literatura gótica do século XIX. Ele começa a criar a ideia de que, primeiro, o horror Lovecraftiano, ele não tem uma ordem, não tem uma lógica humana. São criaturas caóticas que orbitam o centro do universo e que são tão poderosas que quando a gente entra em contato, quando a gente descobre sobre a existência delas, normalmente a nossa reação mais comum é perder a sanidade. Então, o ser humano não consegue lidar com essas criaturas, né? Yog-Sothoth, Shub-Niggurath, Azathoth, o Cthulhu é uma entidade menor em comparação a esses deuses exteriores que eu falei, mas é o mais famoso, né? Por isso que é chamado, o Auguste Derleth, que era outro escritor, deu o nome, Cthulhu Mitos, né? O mito em torno de todas as criaturas que o Lovecraft criou. Então, quando eu falo em criaturas Lovecraftianas, tu imagina criaturas com muitos tentáculos, que são alienígenas e que mexem com a ideia de que existem coisas lá fora que tu não consegue enfrentar. Elas são tão poderosas, tão grandiosas que a tua razão não vai conseguir nem lidar com elas e normalmente tu vai enlouquecer ou morrer. Que loucura, cara. Massa, meu. Porra, não tinha essa visão, assim, né? Nem desconhecia, né? É por isso que eu sou o pai e tu é o filho. Tem essa piada, né? O pessoal diz que por isso que o pessoal fala, por isso tu aprende com o pai. Às vezes tu me ensina, eu aprendo contigo. Mas uma relação pai para filho. Até a Kenny, falou do RPG do Nerdcast, e que sucesso que ele fez, né? Ele arrecadou uma quantia gigante, o que mostra que a comunidade, olha... Acho que foi 4 milhões, se eu não me engano. Foi mais. Foi mais. Eu acho que ele chegou a 7 ou 8. Eu tava nos 4, acho que era do Tormento, sei lá, mas foi o que mais arrecadou, né? Foi. O Cthulhu tá em alta, né? Tu pensa em fazer um RPG, Marco? Então, eu tô numa produção que eu não posso falar muito sobre ela. Né? É uma produção uma editora chamada Sagen. Eu acho que trouxe pro Brasil Forbidden Lands e trouxe pro Brasil alguns RPGs bem legais. E eu tô numa produção nacional, né? De RPG com algumas pessoas, mas eu ainda não posso falar. Não tem problema. Sobre o assunto, assim. Eu não entendo de sistema, mas eu vou ajudar no conceito e no cenário. Né? O sistema eu deixo para pessoas
convidei o Domênico, que é um amigo meu e que faz RPG aqui no Sul, né? Ele faz o... Ele que tinha a taverna, né? Da taverna é ele, né? Ele faz o Match Blade junto com o pessoal lá de Porto Alegre. E aí convidei ele para ajudar, e mais o pessoal da Sagen, que é um pessoal do Rei Grifo, por exemplo, um canal bem legal. Mas... Então, vamos ver se vai sair alguma coisa aí, não é esse ano, mas vai ser uma coisa legal aí que eu vou ajudar a participar aí, né? Eu também ajudei muito o pessoal da New Order com o Conan, não a fazer RPG, porque é um RPG da Modipus, que é uma empresa internacional, mas ajudei na divulgação, né? Vou jogar com eles online, então quando o jogo chegar vamos fazer bastante coisa para ajudar a fazer o RPG chegar ao maior número de pessoas. Que legal, cara. Pô, e assim, tu, na tua época, assim, de infância, assim, talvez, na infância não, na época quando viste os RPG, claro, hoje tu tá num produto que já tá saindo, umas coisas, mas tu já, como um bom escritor e produtor de obras, né, pra quem não sabe, o Marco já escreveu o livro, né, mas tu já sempre imaginou em fazer um RPG, garanto. Tu tem esse viés, assim, eu acho que de produção, sei. Eu mestrava, né, quando o cara mestra, o cara cria, ou tu pode criar o cenário, ou tu pode pegar um cenário pronto. Na minha época eu gostava muito de Dungeons Dragons, e aí eu pegava os cenários prontos, Forgotten Realms, Dragonlance, né, que eu tava com Dungeons Dragons. Mas aí o pessoal não gostava muito de cenário pronto, meus jogadores, né, que eu mestrava pra eles, porque eles se achavam muito engessados. Tô muito engessado, não posso dar porrada do Desídio do Urdan, porque ele é o herói lá, e eu não posso ir lá e matar ele. Eu quero ter liberdade de ser o herói da coisa. Então vamos criar o mundo. Aí eu criava o mundo, e aí eles eram protagonistas. Porque essa é a ideia do RPG. A ideia do RPG é que o jogador seja protagonista, né? O jogador é que vai ser... Os heróis serão os jogadores, né? Os PDMs ou NPCs estão ali para ajudar. Mas uma hora o jogador vai ser o top, né? E aí eu comecei a mestrar meus mundos e eu dava mais liberdade para os jogadores. Então eu gostava de criar. Era uma porcaria meus mundos, eu acho, mas eu gostava de criar. Mas sabe, Marco, assim, eu vou dizer um negócio. Um dia assim que tu for fazer um RPG online, já tiver estabelecido, se tem um cara assim pra tu convidar, é o Rafael. Cara, eu gosto de RPG, acho legal, mas é que o Rafael, assim, cara, eu fico com uma pena que ele já tentou fazer vários RPG online e a gurizada dá pra trás. Então, assim, o dia que for fazer assim, tiver que convidar um cara aí, ó. Se o dia tu quiser me convidar, assim, primeiro convida o Rafael, porque ele é o cara que eu também aceitaria, de boas, mas aqui minha câmera tá travando agora pra eu ver. Olha lá, cheio dos dados ali de 20. Então é o cara que curte, assim, né? Só que acho que ele não encontrou a turma que curte RPG junto, assim. Os amigos, assim, são meio, sabe? São meio furão. Os cara, eu não tenho jogado também. Assim, os amigos não tenho jogado. Tenho trabalhado muito com a coisa do doutorado e com o fórum. Então não tenho jogado. Tô até com saudade. Eu prefiro jogar em mesa com a galera junto. Sim. Eu acho que o online tira muita diversão da coisa de rir junto, de brincar junto. O online é muito engessado. Mas não tendo outra opção, o cara dá um jeito, né? Tem que ser online. Mas se por acaso tiver algum grupo que a gente combina, assim. Tá louco. Rafa, não sei se tem mais uma questão sobre o RPG. Pode tocar aí, vai lá. Marco, tu que é um cara que sempre lê, né? Até o pessoal às vezes brincava, te xingava com os autores, né? Mas tem um autor... A Aline me xingava que eu falava em autor. Esses teus atores aí, enfia esses teus autores. Autor. O que tu pensa, afinal? Não sei o que tu pensa, eu só falo dos autores. Mas aí tem um autor que a gente vinha conversando, né? E que é o Alan Moore, né? Eu até anotei aqui, ó. Eu tô com essa canetinha. Essa caneta aqui o cara usava na escola, sabe? Com 4 cores. Né? Isso aí é caneta de velho, cara. Isso aí, putz, grilo. É muito boa essas canetas, velho. Boa. E aí... Não é pra nada, é boa. Deu brabo, porque às vezes tu quer marcar fica mexendo, não tem o que fazer, fica mexendo naquela coisinha, botando ali azul, vermelho. É um gênios, né? Agora eu vou seguir verde, preto, vermelho. E aí o Alan Moore é um cara que a gente, tu trouxe essa análise aí, a gente falando antes, né? Que é um cara que, até na discussão, nem vou falar o que ele pensa, porque eu posso errar feio aqui, né? Errar rude e errar feio. Mas tem pessoas, né, em algumas teses que esse mundo fantástico de HQs e etc, tá deixando as pessoas meio infantilizadas, meio burras, meio
Que parada é essa e que pegada é essa, o Marco? Não, assim, um dos maiores argumentistas de quadrinhos do mainstream, como a gente fala, né? Os quadrinhos da grande, né? De massa, quadrinho de galera, vamos dizer assim, né? Da grande indústria dos quadrinhos, é um inglês chamado Alan Moore. Quando nos anos 80 existe o que nós chamamos lá nos Estados Unidos de invasão inglesa nos quadrinhos americanos. Aí entrou uma galera vinda da Inglaterra aí que trouxe muitas coisas novas. Inclui aí o Alan Moore, que é inglês, Neil Gaiman, que fez o Sandman, que fez uma obra fantástica. O Neil Gaiman também das obras de literatura aí, o Deus Americano, por exemplo. Cara, esse livro é muito bom. Então entrou junto nessa mesma seara, vamos dizer assim, de autores ingleses. Aí tem depois o Grant Morrison, tem outro, Garth Ennis, eu não sei se é inglês, acho que é também, ou escocês. Mas essa galera entrou ali nos Estados Unidos para fazer quadrinhos americanos ou das grandes empresas dos Estados Unidos. Principalmente a DC, né? Essa galera foi muito para DC. Ali surgiu o selo Vertigo, um selo para quadrinhos voltado para o público mais adulto, etc, etc. O Alan Moore ele é o criador de algumas das obras dos quadrinhos americanos mais representativas de todos os tempos, né? Então, por exemplo, V de Vingança é uma obra sobre, tem até tese de mestrado aqui na UFPEL, é uma obra sobre um anarquista que vive num estado totalitário na Inglaterra e enfrenta esse estado totalitário, fascista. Sim. Né? E ele é produto desse estado totalitário, né? Tem até aquela máscara famosa, né? A máscara que ele usa, que tem a ver com um personagem histórico, Guy Fawkes, que tentou incendiar o parlamento, né? Em 1600 alguma coisa, sim, baseado num personagem. O Alan Moore depois criou o Watchmen, que é talvez a maior desconstrução do conceito de super-herói de todos os tempos, né? Então, olha, existissem super-heróis na Guerra Fria, que é o contexto que ele faz o Watchmen, o super-humano ia perder a humanidade, o Dr. Manhattan deixa a humanidade, o anti-herói se tornaria um psicopata, porque a violência ia pegar o cara de tal modo que ele não ia conseguir resolver a violência sendo não violento, ele acabaria entrando na violência e se perderia. Enfim, o detetive abandonaria tudo, que é o Coruja, ou seja, ele criou uma narrativa famosíssima, né, que muita gente cultua até hoje. Ele criou um monte de obras além dessas, né? Escreveu o Batman, A Piada Mortal, que é uma das melhores obras do Batman, né? Em que o Coringa tenta fazer o comissário Gordon perder a sanidade, para mostrar que um dia ruim qualquer pessoa pode perder a sanidade. Olha aí a premissa do Coringa do Nolan, tá aí também, tá? Então o Alan Moore é muito famoso, muito importante para a indústria, mas ele fala muita bobagem. Apesar de tudo, ele fala coisas, são polêmicas e algumas bobagens no meio do caminho. Uma das coisas que ele falou esses tempos aí, não sei quando, sei lá quando foi, nos anos 2000, quando começou essa febre de filmes de super-herói, acho que foi no contexto lá do MCU, se tornando cada vez mais comum, acho que Vingadores, enfim. Sim. Ele inventou de dizer que não gostava mais de super-herói. Cara, eu não gosto mais. Não gosto mais disso. Por que eu não gosto mais? Porque isso é infanto-juvenil. Para mim, super-herói é um conceito infanto-juvenil. Às vezes tem boas narrativas adultas, mas são exceção. Para mim é um conceito infanto-juvenil em que eu, quando era jovem, eu gostava, mas como agora eu sou adulto, eu não gosto mais de ler super-herói. Tá, até aí tudo bem, até o cara tá apenas dando uma opinião que não gosta de ler e tá de boa. Mas ele inventou de dizer que os filmes de super-heróis estavam cada vez mais comuns, né? Era só filmes de super-heróis saindo, segundo ele, né? Era muito... As narrativas que não fossem super-heróis não vendiam tanto. Até o Martin Scorsese fez aquela fala famosa, não ser um cinema, tal como o grande cinema, etc, etc. E aí ele começou a fazer uma relação com a infantilização da sociedade com essa enxurrada de filmes de super-heróis. Ou seja, os adultos estão cada vez mais vendo filmes de super-herói, cada vez mais entrando nessa seara e cada vez mais acreditando que existem super-homens que vão resolver as mazelas da sociedade. Quando fala super-homens, pessoas... Paternalismo político. Exato, aí surge aí o paternalismo político, a partir daí ele relaciona isso com o crescimento dos líderes carismáticos
Demagogos? Ou demagogos, tanto de direita quanto de esquerda, mas principalmente os de direita da época, Donald Trump e outros como ele. Então ele vai dizer que as pessoas estão cada vez mais acreditando em fakes, em mitos, em super pais, né, super líderes políticos, porque estão entrando nessa vibe de super-herói e não estão entendendo que aquilo é só uma ficção, ou estão entendendo que é uma ficção, mas estão levando isso para as suas visões de mundo. Ah, não, se eu tenho um problema na sociedade, não vou eu resolver, vou chamar alguém que possa resolver isso aí. Aí surge um líder político com um discurso bonito, aí o cara acredita em mitos e acredita em pessoas que vão resolver tudo como se fosse um estalar de dedos de alguém que tem superpoder. Então o Alan Moore fez uma crítica àquilo que ele considerou infantilização da sociedade e usou como exemplo o sucesso de filmes de super-herói para pessoas adultas. Ele disse, olha, se era para criança, tudo bem, a criança levar para acreditar, para ver um filme de super-herói, não tem nada contra, mas as pessoas adultas deveriam gostar de coisas mais adultas, segundo ele. Eu acho que ele não pode condicionar o que a gente vai gostar, eu acho que é um absurdo alguém tentar condicionar o que as pessoas vão gostar. E discordo dele dessa ideia de que estamos infantilizados por causa do filme de super-herói. Mas que ele chamou atenção com isso, ele chamou atenção. Mas eu, assim, né, não acho que há uma relação de causalidade. Eu acho que são duas coisas que acontecem. As pessoas serem paternalistas e os adultos gostarem de filmes. São duas coisas, mas não quer dizer que uma coisa implique em outra, né? É tipo assim, sei lá, tipo, eu saio de bota na rua, tá chovendo. Então quer dizer que o fato de eu botar bota chove. Não há uma relação de causalidade nisso. Seria uma falta equivalência, como se chama, né? É uma relação de falta equivalência de causal, e não é uma relação causa-consequência necessariamente. Então talvez aí está o cerne do problema da fala dele ou da ideia que ele tentou transmitir. Mas tem gente que compra esse discurso, né? Tem, porque a gente tem uma longa tradição de pessoas elitizadas no ponto de vista da cultura que acham que existem culturas elevadas, a grande obra fílmica, dramática, a grande obra da literatura, e separa isso da chamada cultura popular, que é chamado uma cultura que é popular, por causa do nome, e voltada, segundo essas pessoas, para alienar o público. Então existe toda uma série de concepções, dentro da academia inclusive, que faz essa relação, sim. Até tu falou, né, do Martin Scorsese, né, que é o cara que fez, acho que o Irlandês, né? Sim, ele criticou esses filmes de super-heróis, dizendo, né... ou foi produções da Netflix, eu não lembro, mas ele fez uma fala foi meio complicada, assim, mas isso é filme de verdade. A Marvel, né, que não seria um cinema, seria, na verdade, um outro produto. Porque tu não encerra no filme a experiência. A experiência fílmica, tu vai no cinema e tem toda a experiência em 2 horas e aquilo se encerra. Tu tem uma história para contar e tu encerra essa história. Como os filmes super-heróis do MCU são experiências que vão além de um filme ou de um grupo de filmes, vão para séries, vão para o universo, vão para outros personagens, seria uma outra experiência, seria uma outra forma de conceber. Ele não concebe o cinema dessa mesma maneira, porque ele considera que a experiência fílmica ela se encerra com o The End. Né? Por isso que o filme dele tem 4 horas de duração. Ele faz um cinema. São bons, não são ruins os filmes dele. O pessoal que tá do chat dizendo que o filme é horrível. Pô, o Irlandês não é horrível, cara. Eu não acho ruim, é um filme parado. Eu entendo a galera mais nova não gostar, porque é um filme realmente paradão. Assiste em 2x. Eu acho que o Taxi Driver é um filme melhor que o Irlandês. Eu não vi o Taxi Driver. Sim. Não vi. É mais curtinho, a mensagem interessante. É um cinema anos 70, né, gente? Não sei se as novas gerações vão gostar, mas eu acho que como cinema eu acho um filme mais completo. Falando em filme, né, em cultura popular e tal, esses dias, na sexta-feira passada, o Rafa, né, o Hades, eu chamo de Hades, mas é o Rafa, não tinha assistido até hoje o Pulp Fiction do Tarantino. Ele disse assim, cara, nós temos uma missão agora pra ti, que é tu assistir o Pulp Fiction. Abrimos o Discord e botamos o Pulp Fiction pra ele assim, cara, tu vai assistir agora. E, cara, eu assistindo de novo, cara, que filme maravilhoso, cara. Tarantino é um cara fantástico, né? Tu sabe, então, da onde vem literatura Pulp Fiction e literatura pulp?
Eu vi que ele falou no início ali o que é pulp, né? Mas. Não uma narrativa mais visceral, uma narrativa mais pessimista, uma narrativa em que os heróis não são bons e maus, que o maniqueísmo entre o bom e o mal não é tão presente, uma narrativa mais brutal, uma narrativa que tem um teor pessimista em alguns momentos. Olha Pulp Fiction, uma narrativa que o Pulp Fiction pega várias Pulp Fiction numa mesma história, né? Que se entrecruzam coisas diferentes, uma narrativa urbana de heróis viscerais, de heróis que não são nítidos, se eles são bons. Tá aí o Tarantino, ele fez uma homenagem a esse tipo de narrativa. E que filme bem bom, cara. Eu, assim, né, tipo, ele é um filme que se tu para e pensa assim, qual é a história do filme? Onde é que começa? Onde é que começa? Tipo, cara, é um filme... não é linear, né? São histórias que se encontram. Que nem o... Tipo, claro, tu vai vendo os filmes assim, né? Não vou falar de filme, falar de tudo um pouco, né? Mas agora a gente quer ver até o Era Uma Vez em Hollywood. Muito né? bom. Que é um baita filme, né? Tipo, e... Só que assim, né, gente? Pra ver o Era Uma Vez em Hollywood, eu acho que vocês têm que conhecer os fatos históricos que ele tá se referindo. Que é um filme voltado para as pessoas que conhecem. Eu já falei pro pessoal ler a história, procurar Charles Manson e Sharon Tate. Toda a família Manson lá, enfim. Cara, assim, ó, é de filmes e coisas. Agora também. O Tarantino é muito catártico. Ele faz a gente sentir uma catarse por uma injustiça que foi feita. Ele vai lá e muda a história para que a gente sinta a catarse da coisa. Por exemplo, Django Livre. Tu vai ver lá o escravo, na verdade o cara que não se aceita como escravo, que luta contra isso e que se tornou um homem livre, vai lá e mata toda a família lá dos brancos. É spoiler, não tem como não fazer, porque é catártico. Ele tem isso. O Bastardos Inglórios vai ver os judeus literalmente escalpelando os nazistas. Ele não está preocupado com a história e a fidelidade histórica. Ele está preocupado que o público sinta catarse, que o público se sinta... Um justiceiro. O público se sinta aliviado porque a coisa ruim que aconteceu não acontece. Na verdade, é uma virada de uma maneira brutal, violenta, não politicamente correta, no sentido do plano ideal, mas que faz uma catarse, que o público então possa liberar sua angústia pelo fato que aconteceu. Era Uma Vez em Hollywood, ele faz isso com a Sharon Tate. Cara, é muito legal. Cara, eu acho... Eu gosto muito de conversar com o Marco, sempre gostei, e não tô aqui porque ele tá falando isso. Não tô falando isso porque ele tá aqui, na verdade. Às vezes eu me enrolo na... pessoal, tem agora o hashtag enrolou ali também, quando eu me enrolo. Tem, que aí é o contador que conta exclamação enrolou. Que ele conta quantas vezes eu me enrolei no chat. Tem o esqueceu, enrolou e o gritou. Que aí ele é um contador ali das lives, quantas vezes eu já gritei, já me enrolei e já me perdi nas falas. Mas assim, cara, em cinema, né? Não, voltando. Falar com o Marco, né? A gente, tipo, ele tem essa visão, porque é legal que ele traz elementos da história, né? Que ele é um cara que estuda história, estuda filosofia, antropologia. E, cara, ele pega essa cultura também popular e incrementa isso. Então, tu vai falar de filme com o Marco, porra, tu aprende pra caramba, cara. Porque tu não aprende só do filme, tu aprende as coisas ali ao redor. Então, tem que chamar o Duda aqui. Eu chamei, né? Não, mas chama só ele. Vou te dar o contato, chama ele que vai. Pois é, eu fiquei uma pena. Outro cara pra te chamar, depois eu te falo, o Fábio Shoa. Cara, esse cara é nível elevado. Não, então, assim, ó. E aí tu tem que fazer o meio de campo pra nós, assim, porque às vezes a gente, tipo, não conhece, mas aí tu, né, dá um... Né, porque a gente tá começando, a gente é pequenininho. Esses dias eu convidei um pessoal de um canal aí um pouco mais famoso, os caras nem ia mandar. Só leram e... Assim, deixa quando eu tiver famoso, tu vai ver só. Aí eu vou te chamar de novo. O cara tem crescendo pra poder... A galera quer gente. Não adianta, mas assim, aí a gente o que faz? Aí ainda bem, né, que até agora, né, toda a gurizada que eu convidei aí são amigos que são caras fantásticos. Tu teve aí, a gente teve o gurizão da Ciência de Dados, o Laura aí falando sobre democracia e tantos outros aí. Tem muita gente aí pra conversar e todos que já tiveram daqui. Que bom que a gente tem essas amizades aí, que a gurizada aí que se destaca aí, tem esse conhecimento aí, show de bola. Mas uma coisa assim, antes da gente encerrar, mas eu fiquei curioso que tu citou. Tu já leu Neil Gaiman ou não? Neil Gaiman, o Deus dos Americanos.
Já. Cara, sabe que uma vez eu tava falando com o Rafa, cara, porra, devia até ser massa daqui a pouco o cara fazer um RPG inspirado em deuses americanos. Ia dar uma coisa muito louca. Porque Acho que pra começar New Game, acho que The Sandman. Muito bom. eu nunca. Eu li só o Deus Americanos. Como é que é? The Sandman. Sandman. É um HQ. Não é difícil de achar, tem encadernado já. É sobre um personagem chamado Morpheus. Ele é o sonho, né? Ele controla os sonhos da gente. Né? Então, fala bastante sobre mitologia, né? Sobre mitos que ele conhece, vai misturando as coisas com o universo da DC, né? O universo dos super-heróis. Aí tem os chamados perpétuos, são os irmãos dele. Aí tem o sonho, que é ele, tem o destino. Tem a morte, que é uma menina simpática. Parece até a Kiane. Ela mata as pessoas que ali estão. Tem que estar. Morreu. E ela sorri, é divertidíssimo. Vou buscar pra ler também lá. É um show de erudição. Vai conhecer muita coisa da mitologia greco-romana, mitologias de outros povos. É bem legal. Porque, cara, eu só em ter lido assim, o Deus dos Americanos, eu fiquei. Cara, achei fantástico. É bom, é bom. Achei. A série não faz jus, na minha opinião, ao filme. Não se deve comparar a mídia? Sim, não se deve. Mas eu acho que não se deve, cada mídia é uma mídia, né? Mas eu acho que a série, ela não me traz tanta satisfação em si do que o livro. O livro me traz mais satisfação. Mas é questão de gosto. Mas é isso. Valor universal nem pretendo. Isso aí. Rafa, mais alguma questão? Acho que já estamos em 1h30 aí. Eu tenho mais uma. Dá-lhe, porque hoje eu sei que tu tá pisando na tua área. Hoje tu tá manjando muito mais que eu. Hoje eu que tô aqui inventando. Parece que eu sei das coisas, mas não sei nada. Eu queria saber da história. Tem alguém também que faltou aqui, que é aquela espada que tava no fundo ali daquela foto. Aquela sword ali. Quando eu comecei essa coisa de estudar Conan, eu achei na internet. É fácil de comprar, até achei pelo Mercado Livre. Aí coloquei ali e comprei, né? É um enfeite que eu tenho lá em casa. Agora eu não estou em casa, estou aqui nos meus pais. É uma espada do filme de 82, uma réplica, né? Uma imitação melhor, né? Do filme de 82 que eu tenho no aparelho. Eu quero ver se eu compro a outra, porque tem duas espadas no filme. Tem a Atlantis, a espada Atlantis, e tem a Fater, né? A espada do pai dele. Quero ver se eu tenho. É um enfeite bonito, mas caro pra cacete. Então, todo mundo diz, cara, tu tá gastando dinheiro numa espada. Eu falei, tô gastando dinheiro numa espada. Até um amigo meu, o Dante, que tá aí no chat, disse que o sonho dele é comprar uma katana de enfeite. Olha aí. Katana deve ser mais caro. Uma réplica de katana deve ser barato, não, né? Pô, tá louco. E diz uma coisa, corta mesmo essa espada ou é do outro material? Não, ela não tem fio. Ela é aço inox, ela é pesada, dá uma porrada na cabeça. Mata. Pode ser uma porrada bem dada, ela é muito pesada, mas ela não tem fio. Pode colocar fio, se quiser, mas não coloquei, não pretendo cortar ninguém com ela. Ai. Até falando, né, na espada katana, né, pra quem viu Pulp Fiction, né, aquela parte lá, uma das cenas mais icônicas, tem uma... Ou Kill Bill. Melhor Kill Bill, pior que o Bill, aí sim, né, que é... Uma cena fantástica, não sei se é no 1 ou do 2, na parte 1 ou parte 2, que ela corta todo o Japão. Sai todo o Japão. Tudo que é ninja e samurai, lutador de espada estão lá, né? Toda a Yakuza tá lá, ela mata todo mundo. Mas assim, Marcos, o papo tá excelente. A conversa... Tia, a gente nem direcionou... Vamos falar só de cultura pop. E o Marco até falou que, tia, a gente pode falar sobre qualquer coisa. Cara, dá pra falar sobre qualquer coisa mesmo. Assim, tipo, tu vai falar de livro, tem zilhões. Vai falar de RPG, tem zilhões. Embora não conheça muito. Vai falar de séries, HQs. Cara, dá pra fazer... Cara, eu posso falar de história. História eu não quero falar. De história é... Essas coisas aí. Mas assim, né? Mas assim, a gente sempre tenta fazer entre 1h a 2 o nosso Rcast, né? Pra deixar o convidado, né? Convidar de novo, senão não gastar todo o assunto numa tocada só. A gente tem muita coisa que a gente pode falar aí, tem
Tem muita coisa que a gente pode estar resgatando. Então, não sei se Marco quer fazer as palavras finais aí. Quiser dar quero fazer meu jabá. Faz aí. Quem tá vendo aí, quem quiser conhecer o canal, acha fácil no YouTube, Fórum Conan o Bárbaro. No Facebook tem a página também, tá com 14 mil pessoas, né? O Fórum Conan o Bárbaro. Tem o nosso blog, conanbarbaro.com, que também tem muita coisa sobre fantasia. Não é só sobre Conan, tá? Sobre fantasia. Nós temos uma revista online, toda semana sai gratuita. Gratuita, é o certo, né? Gratuita. Toda semana, baixa em PDF, aí tem assuntos variados sobre fantasia, horror, né? Já teve até, por exemplo, tem até artigo lá de Berserker, então tem bastante coisa na revista. A Semana Selvagem do Fórum Conan Bárbaro tá lá no blog, tá alocado lá. Tem os meus contos lá também, que eu faço meus pastiches, que são fanfic do Conan. Tem também uma revista de contos, a gente traduz o Robert Howard e contos então dos anos 20 e 30. E tem artigos e matérias. Então tem no Instagram também, Fórum Conan, quem quiser encontrar. Tem bastante coisa. Eu botei até ali nos links ali, tanto do Instagram, do YouTube, aquele ali também que tem os links todos ali de vocês, sites, etc. Pessoal, olhem lá, pessoal, é um trabalho muito legal. Vejam que, tipo, não é... Você tá te ouvindo na live? Não, por quê? Por algum motivo eu tô me ouvindo. Peraí. Oi. Não, eu não sei se eu tô me ouvindo na live. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, tô me ouvindo na live sim, tô me ouvindo. Tu tá te ouvindo? Agora, fiel. Tá, então tá. Beleza. Aê, produtor. Mas assim, gurizada, olhem lá o trabalho do Marco, do Duda, da gurizada toda lá do Fórum Conan. Tem muita coisa legal, muita coisa show. Faz só entrevistas top, canal aí bombando aí. Já estamos entrevistando uma celebridade aqui, já que é o Marco. Já. Daqui a pouco vocês vão ver o Marco estampado ali nas capas da revista aí. O cara é top mesmo, o cara é inteligente, o cara curte e gosta do que faz. Isso que é importante. Então, Rafa, não sei se tem mais aí uma palavrinha. É isso, cara, é isso. Foi muito bom conversar hoje, vá. É sempre bom conversar sobre essa cultura aqui e esse mundo que a gente tá, então eu já boto também os participantes do mês que vem, né? Eu vou deixar na tela. Beleza, então só, né, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu, novamente agradecendo o Marco, o Rafa, e a partir do mês que vem, né, a partir da semana que vem, nós vamos ter aí a nova agenda de lives, né, que esse menino aqui vai colocar. Nós vamos ter aí, na semana que vem, nós vamos falar sobre Estado Social Democrático de Direito, com Matheus Vasco, que é defensor público no estado de Santa Catarina. Depois nós vamos falar aí sobre trabalho, viagens e games aí com João dos Santos, conhecido como Adoss, analista de custo, morou na Alemanha, cara, gente boa pra caramba. Depois nós vamos falar com o Jefferson, te lembra do Jefferson, Marco? Jefferson Estrela. Nós vamos falar sobre Covid-19, a doença e as vacinas, e depois nós vamos falar em especial streamers, com a Samantha Araújo aí, uma stream aí da Twitch aí, vem fazendo um sucesso aí danado também, gente boa pra caramba. Nós vamos falar então, vamos falar sobre direito, vamos falar sobre trabalho, vamos falar sobre vacina e Covid, nós vamos falar sobre games, certo? O Rafa vai botar aí toda a agenda aí no final da live, e é isso. Um forte abraço, muito obrigado, Marco, obrigado, Rafa, obrigado a todos vocês aí que estão assistindo, e nos vemos aí, então, na próxima quinta-feira, às 20 horas aí, muito obrigado, com o próximo episódio do RCast. Abraço. Abraço.